Fala galera, dando início a uma nova videoaula depois de um bom tempo sem postar, né? Peço desculpas aí o tempo que eu fiquei parado, mas agora eu estou voltando aí com novas videoaulas, certo? Para começar a videoaula de hoje, eu vou fazer um pedido aí que me fizeram na comunidade há um bom tempo atrás, na qual me comprometi, né? Eu falei que iria fazer um videoaula ensinando, certo? Então vamos lá, abram um Photoshop de vocês. O meu, como sempre, está aberto já, mostrando o que é que eu vou ensinar, certo, pessoal? Hoje eu vou ensinar a como vocês chegarem, né, nesse efeito, nesse banner, certo? Como vocês vão conseguir fazer esse banner, certo? Vou ensinar cada detalhe aí do banner, ok? Então vamos dar início, certo? Eu vou ter que criar aqui o documento que eu acho que eu ainda não criei, certo? Deixa eu só copiar aqui rapidinho. Eu esqueci de criar, pessoal. Foi mal. Eu vou dar só uma aumentadazinha aqui nele. Peraí. Pronto. Bem, vamos lá. O primeiro passo, certo, para você chegar a esse banner aqui do lado é o seguinte. O primeiro passo para você chegar aqui você vai ter que ter uma textura, certo? Vocês podem ver que no fundo aí tem uma textura, né? Uma textura floral, certo? Com de flores, obviamente. E basicamente é isso. O resto você faz manualmente, ok? Então deixa eu ensinar para vocês o que é que vocês podem fazer. Vocês podem ir no Google, certo? E digitar lá texto e floral, floral, texto, tanto faz, na frente ou atrás. Vocês pressionam Enter lá no Google Imagens, certo? E vocês vão encontrar diversas texturas florais, certo? Então vamos supor que no caso, certo? A minha textura aqui no caso, ó, ela, quando eu passar aqui pro documento, você vê que ela é bem menor, certo? Você vê que ela é bem menor do que o background, não é isso? Então não tem, assim, olhando assim, você não vai deixar uma parte aqui floral com a textura e o resto tudo branco ou outra cor de fundo, né? Então se você tiver isso, não tiver a textura, não se preocupe se ela for menor que o background. Você vai fazer o seguinte: você vai usar a ferramenta Move To, certo? A letra V do seu teclado, ok? Você vai utilizar ela para movimentar a textura, a camada, certo? E vai fazer o seguinte: você vai segurar a tecla Alt e vai arrastar ela para algum lugar, certo? Para baixo, para cima, para diagonal, qualquer lado. E aqui você vai criar uma cópia mais fácil do que você pressionar Ctrl J ou ir lá na camada, clicar com o botão direito e duplicar a camada, certo? Então você vai duplicar a camada e vai posicionar ela, certo? Encaixando na outra, ok? Então você vai fazer isso novamente, né? Vai segurar a tecla Alt até que você preencha, certo? O background total, ok? Então posso fazer aqui um joguinho de inverter para que encaixe, ó, com a segunda parte, certo? Ó. Eu vou duplicar novamente aqui, ok? Pronto, e eu tenho aqui o meu background preenchido. Eu vou só dar uma esticada. Eu estou usando aqui a Free Transform, certo? Pelo o atalho que é o Ctrl T. Pronto, vou esticar mais aqui. E pronto, você vê que agora meu background agora está preenchido por toda a textura floral, ok? Então, ó, os materiais que eu estiver utilizando, caso você queira utilizar o mesmo material, certo? Isso não tem problema, não vai influenciar nada em autoral meu, ok? Eu vou disponibilizar realmente para que vocês façam algo parecido, para que vocês apenas peguem a técnica melhor do que é utilizado no banner, certo? Então tudo que tiver aqui que eu usar de material, eu vou disponibilizar o link, certo? Para vocês fazerem download. Então o próximo passo é criar aqui uma camada para aplicar o brush e a imagem, certo? É chamado Clipping Mask, certo? Essa máscara de corte
na qual a imagem se encaixa no formato da camada que vai estar embaixo dela, certo? No caso aqui foi do brush, aqui do shape quadriculado, né? Quadrado. Ok, então vamos lá. Vou selecionar a brush tool logo, vou pressionar Ctrl Shift Alt N para criar uma nova camada, certo? Vou selecionar um brush. Esse é o brush stroke, certo? De stroke, chamado stroke, e na qual eu vou utilizar para adicionar a imagem depois, certo? Lembrando que vocês têm que criar a camada, e na camada que você criou você vai aplicar o brush, certo? Então vamos lá. Eu não vou deixar algo bem parecido, mas vou tentar fazer algo que se assemelhe, certo? Então eu vou aplicar aqui algumas vezes, porque se ficar muito claro, a imagem também vai ficar clara, certo? Então pronto, criei aqui, vou passar a imagem, certo? Vou passar a imagem lá para o documento. Uma dica também que é muito interessante é você editar a imagem, certo? Antes de você passar ela para o banner. Por quê? Porque caso o tamanho do seu banner seja menor ou maior, você vai ter que redimensionar a imagem, certo? Então isso vai perder um pouco já da qualidade da imagem, e quando você for aplicar o efeito não vai ficar a mesma coisa, certo? Então se você quiser aplicar aqui um sharpen, né? Se você quiser aplicar mais alguma coisa, eu vou aplicar aqui um filtro aqui, ó, certo? Só para dar uma diferenciada, mas como eu vou usar preto e branco, eu não vou mexer nas cores da imagem, certo? Então eu vou passar aqui, ó, lembrando, sempre utilize a ferramenta Move Tool, certo? Então você clica nela e arrasta lá para o documento do banner, ok? Então deixa eu deixar logo ela fechada para não atrapalhar. Ok, aqui vocês podem ver que na janela de layers, que são camadas, você visualiza a camada aqui da imagem, certo? Ela já está sobre a camada do brush, certo? Então sempre que você quiser fazer a máscara de corte, a imagem vai ter que ficar acima do que você quer adicionar, certo? Então no caso aqui é o brush, vou deixar a imagem em cima do brush, vou segurar a tecla Alt e vou entre as duas camadas e vou dar um clique. Você pode fazer dessa maneira ou pode fazer da seguinte maneira, clicando com o botão direito do mouse sobre a imagem e indo em Create Clip Mask. É o mesmo procedimento, certo? Então, já adicionei a imagem, ok? Ó, você vê que tá um meio cinza, eu não gostei, tá meio preto em cima da imagem. Eu vou aplicar aqui novamente na camada do brush, o brush para que fique mais claro, certo? Então, já adicionei a imagem, ó, você vê que ela agora está no formato, certo? Que é o brush. Ok, então vou diminuir aqui a imagem, vou fazer um redimensionamento para que a imagem se encaixe aqui direitinho. Certo? Você vê que pega uma parte que corta. Se você não quiser que corte essa parte, você aplica, né, algum brush, não precisa ser o mesmo, na região apenas para que fique visível, certo? Ó, então você tem esse efeito aí, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, né? E pronto. Você vê que lá é preto e branco, né? Para deixar preto e branco a imagem de uma maneira simples, né? Um preto e branco normal, padrão, você segura Ctrl Shift e pressiona o U, certo? Ele já deixa a imagem em preto e branco. Agora tem o seguinte, esse atalho você pode vir em Image, Adjustments, certo? E vai em Hue Saturation, né? Pressiona Ctrl U, então, né? Aí você diminui toda a saturação. Então para você não fazer esse procedimento todo, Ctrl Shift U, você retira toda a saturação da imagem, ok? Bem, agora você vê que tem não é a mesma cor, né? Tem um certo efeito na imagem, ok? Que você pode reparar que tem um certo efeito. Então você pode fazer da seguinte maneira, você pode aplicar também o Levels, né? Que são níveis, Ctrl L, então indo em Image, já de ajuste nos Levels, certo? Você pode fazer por esse procedimento, ó, que aqui você vai dar uma escurecida ou uma clareada mais na imagem, você ajusta da maneira que você preferir, certo? E dá OK. E vou aplicar um outro efeitozinho que vai dar uma esbranquiçada que fica bem interessante na sua imagem. Eu vou criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N. Vou criar uma nova camada aqui, eu vou utilizar um brush, tem que ser um brush redondo, certo? Circular, e tem que estar com Hardness 0,
certo? O size você decide aí, certo? E a cor no falling ground, né, o primeiro plano tem que ser branco, certo? Uma dica aí para vocês é a seguinte: alternar de cor aqui no falling ground e background, pressiona X aí que ele alterna de cor, ok? Então vamos lá, adicionei o branco aqui, eu posso fazer a seguinte coisa, ó, o seguinte efeito que eu posso aplicar: apliquei o branco, posso fazer um esbranquiçado ainda em filter, blur, Gaussian blur, certo? E vou aumentar o rádio dele aqui, certo? Ó, até que fique espalhado o branco que foi aplicado. Isso aqui você vê que é um efeito que fica bem legal, né? Bem interessante mesmo sobre a imagem, ok? Aí você pode aplicar aqui no outro lado, certo? Então não tem problema mesmo. Bem, acho que deu uma interrompida aí, mas foi só porque eu fui atendendo a ligação. Retomando aqui o raciocínio, certo? Você vai conseguir fazer esse efeito esbranquiçado aplicando uma nova camada, e na nova camada, né, você pode duplicar, então aplicar novamente, né, sobre a imagem para dar esse efeito meio esbranquiçado. Fica bem interessante, certo? O próximo procedimento, o texto eu vou deixar para depois, que o texto é claro que vocês não vão ter dificuldade, né? Vamos partir para a próxima etapa. Eu não vou fazer todos esses quadradinhos que eu fiz no primeiro banner, né? Eu vou fazer apenas dois, né? Para que facilite, né? Fique mais simples, né? A aula não fique tão extensa, certo? Então vamos explicar aqui, ó. Criei, né? Ó, aqui o shape com a ferramenta de shape, desculpe, ó. Você vem aqui, Rectangle Tool, certo? Letra U, o atalho da ferramenta, e vai criar um shape, certo? Com a Rectangle Tool. Você criou um shape, ela vai aparecer aqui na sua janela de layers. Após isso, você vai duplicar essa camada, certo? Para que fique do mesmo tamanho, na mesma proporção, para que fique tudo no mesmo tamanho, certo? Então, ó, você pode também utilizar a Move Tool, segurar a tecla Alt e arrastar. Ela também vai duplicar tudo que for camada, ela duplica, certo? Então você pode deixar no espaçamento que você desejar entre um shape e outro, certo? Então aqui, ó, criei dois shapes, posso criar mais um se eu quiser, eu posso deixar aqui mais um. Você dá um zoom caso você queira, certo? Que fique tudo bem na mesma distância. Deixa eu arrastar isso aqui um pouco mais pro lado. Agora arrasto todo o outro lado. É um pouquinho chato, mas é bom deixar tudo mesmo padrão, né? Ó. Então você vê que tá cortando aqui. Eu posso selecionar todos os três shapes segurando Ctrl e clicando. Ou então, se tiver vários, você clica no primeiro, vai no último segurando Shift e clica lá e ele seleciona todos de uma vez. Selecionei todos. Eu posso fazer também isso aqui. Eu posso pressionar Ctrl T, né, para ativar a Free Transform, e aí eu posso redimensionar os três ao mesmo tempo. Ó, sem você perder tempo de estar redimensionando de um por um, né? Fica bem mais bem mais chato, né? Dá um trabalho maior, certo? Então eu criei os três shapes, certo? Se eu estiver falando um pouco rápido aqui, me desculpe, mas é porque não sei, eu perdi um pouco do costume, mas vamos lá, né? Então recapitulando, criei o shape com a ferramenta de shape Rectangle Tool, certo? Criei os três shapes, né? Redimensionei, deixei tudo igual. Vou passar as imagens que eu quero que fique lá, certo? Deixa eu fechar aqui essa textura. Tá aqui, vou passar essa pra cá. Não apaguei ela aqui. E vou passar a outra. Bom, passei, agora eu vou aplicar as imagens, né, sobre lá os shapes. Então vou deixar as imagens já, ó, vou posicionar, só você clicar e arrastar nela. Vou posicionar sobre os shapes, vou segurar a tecla Alt e clicar entre as duas camadas. Esse procedimento o pessoal se perde um pouco por causa desse segurar Alt entre as duas camadas, complica mais. Então você pode fazer lá da outra maneira, que é clicar sobre a camada com o botão direito e Create Clip Mask, certo? Create Clip Mask, né? Deixa eu tirar aqui, ó, Release Clip Mask, ó. Você clica no botão direito, Create Clip Mask, certo?
tem que se lembrar sempre que a camada da imagem tem que ficar sobre o que você quer adicionar, um texto, um brush, né, sobre uma camada, um shape, certo? Então tem que ficar sempre sobre a camada, né? Eu vou adicionar sobre essa aqui também, né? Deixa eu posicionar agora a imagem aqui. Criei aqui, vou dar uma duplicada nessa daqui para adicionar sobre o terceiro shape, certo? Então deixa eu dar uma redimensionada. Vou fazer o mesmo com essa. Era para ser ao contrário, né? Vamos deixar aqui, ó. E com esse a gente faz a continuação lá da imagem. Ok. Agora vamos fazer aqui com essa. Deixa eu dar uma redimensionada também. Sempre lembrando, Free Transform Ctrl T, certo? Por que o Ctrl T? Deixa eu só redimensionar mais um pouco para que dê para ver, vocês consigam ver quase toda a imagem, certo? Porque o Ctrl T, é para você não ter que ir lá em Edit e Free Transform, certo? Você vai pressionando o Ctrl T e fica bem mais fácil, ok? Então vamos lá, eu vou deixar tudo em preto e branco, certo? Vou pressionar Ctrl Shift U, sempre lembrando que a camada tem que estar selecionada da imagem. Ctrl Shift U também nessa. Ctrl Shift U também nessa. Se você quiser fazer um ajuste, você pode fazer à vontade. Em Image Adjustments, escolhe o ajuste que você quer, certo? Eu vou só utilizar um pouquinho aqui de níveis sobre a camada. Eu prefiro um preto e branco, um tom mais escuro. Acho que às vezes fica mais interessante, mas tem uns também que fica mais interessante, um tom meio que mais acinzentado, né, do que mais escuro. Depende, é claro que depende também da imagem, né? A imagem que fica mais, certo? Estou aplicando aqui o levels, que é níveis, são níveis. Então pronto, para dar uma enfeitada eu posso fazer o seguinte procedimento também, ó. Vou criar aqui um shape, só que é o que eu fiz ali, ó, nessa região aqui. Eu nem lembro que foi que eu adicionei, é tipo uns asteriscos, mas eu vou adicionar uma outra coisa para ficar diferente. Vou fazer um shape aqui reto, certo? Um retangular bem esticado. Vou ficar aqui para baixo. Deixar aqui na mesma proporção do outro. Ok, eu posso deixar assim, mas eu vou incrementar um pouco mais, né? Eu vou utilizar um shapezinho aqui, shape não, textura, sem perder tempo. Eu vou utilizar esse vermelho, certo? Vou arrastar lá, ó. Sempre lembrando, Move to, clica na imagem e arrasta para onde você quer, o documento que você deseja, certo? Vou adicionar máscara de corte. Vou diminuir aqui a textura para que se encaixe melhor. Eu quero deixar bem nessa região aqui, ó. Então vou duplicar, sempre lembrando que você duplica com a Move to, né? Segura a tecla Alt e arrasta a imagem, certo? Sempre você vai duplicar dessa maneira, certo? Eu vou aqui, ó, fazer esse joguinho aqui, selecionei, já criei 3 camadas para não ficar criando mais. Vou mesclar uma com as outras, né? Vou mesclar as 3 camadas. Já selecionei todas, Ctrl E, pronto. Já tem uma camada maior, então quando eu duplicar ela aqui, ela vai ficar já um tamanho bem maior. Então fica bem mais rápido, né, o procedimento, ó. Então, para não ter que fazer lá em cima também, uma por uma, mesclei todas as camadas do shape, né, da textura, mesclei elas uma na outra para ficar já do tamanho do shape, e vou duplicar
dupliquei ela e vou arrastar para o shape lá de cima, certo? Vou adicionar a máscara de corte. Eu vou deixar um pouco mais aqui no tamanho não, na posição. Pronto, ficou tudo bem já no local certo, né? Então vocês veem que fica bem interessante essa barrinha aí, né? Então vamos lá, partir para o próximo passo. Vocês podem ver que aqui que eu fiz o texto, né? Digitei o texto, né? Aí eu fiz uma areazinha branca, né? Como é que pode ser feita essa área branca? Essa região aqui branca, que tem um texto sobre ela, você vai criar uma nova camada, vai utilizar a ferramenta Polygonal Lasso Tool, certo? Letra L do seu teclado, você vai selecionar ela, vai deixar o foreground de cor branca, certo? E vai criar aqui um formato que você deseja, ó, na seleção, certo? Então vamos fazer assim. Tem que ser mais ou menos no tamanho do texto que você está criando, certo? Para que o texto vai ter que ficar sobre, né, essa parte branca que você vai criar. Criei minha seleção, certo? A seleção sobre a camada que eu criei e vou pressionar Alt Backspace até acima do Enter, certo? Criei, eu vou diminuir, certo, a opacidade da camada indo aqui, certo? Opacity. Ó, eu vou diminuir um pouco, né, da cor aí da camada, certo? Pronto. Criei, né? Não ficou do mesmo jeito, é claro que eu não fiz da mesma forma, né? Mas é esse procedimento, certo? Criei aqui a seleção. Pronto, agora falta só a parte de baixo, que a parte de baixo é a seguinte, também eu fiz com um brush. Você aplica um brush, ó. Vamos lá, aplicar um brush. Vou criar uma camada, sempre lembrando que você tem que criar uma nova camada para aplicar um brush. Porque isso, você aplicar sobre uma camada já existente, vamos supor, a camada já da textura. Você não vai poder movimentar o brush como uma camada independente, certo? Você, quando for movimentar o brush, vai movimentar juntamente com a textura, né? Então, para que você tenha o controle somente sobre o brush, você cria uma nova camada, ok? Então, eu vou selecionar a ferramenta de brush, vou selecionar um brush aqui para mim. Não esqueçam que o brush, certo? Tudo que eu utilizar, o brush, né? Tudo que eu utilizar nessa videoaula, eu vou disponibilizar o link aí para download, certo? Deixa eu utilizar outra aqui, porque essa aqui tá com um aspecto meio feio. Eu vou deixar essa aqui, eu vou utilizar, vou aplicar ela aqui, certo? Agora eu vou aplicar, vou passar a imagem, né? Como são as mesmas imagens ali, eu vou duplicar ela aqui e vou deixá-la ali sobre a camada do brush. Vou adicionar uma máscara de corte, certo? Vou diminuir aqui o tamanho. Deixa eu ver que o rosto dela ali não pegou, né? Deixa eu aplicar aqui. Tem que deixar essa parte aqui por cima, porque aí fica mais interessante. E aqui no rosto dela também não pegou, faltou, né? Bem, vou duplicar aquela outra lá para que fique diferente. Subir ela lá para cima. Subir para baixo não dá, né? Desculpa, pelo nada. Mas vamos lá. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Certo? E agora vamos fazer o efeito aí de colagem, né? Deixa eu adicionar a máscara de corte. O efeito de colagem. Vamos lá saber como é que eu vou fazendo esse efeito. Deixa eu... Pronto, o efeito de colagem é feito da seguinte maneira. Você seleciona ali a ferramenta Brush Tool, certo? Pode estar no formato do brush que você deseja, né? Pode ser circular, e você vai apagando, certo? Ó, sobre a imagem.
para dar a impressão que uma se encaixa na outra, não, certo? Então você vai ter mais ou menos, né, esse efeito. Deixa eu só aplicar aqui um sharpen aqui. Ficou muito comum, né? Mas só para que desse para visualizar melhor, certo? Pronto, agora já fizemos, né? Tenho que subir apenas aquele ali, porque ficou sobre o branco, a parte branca ficou sobre. Então, pronto. E aí você pode aplicar um texto, né? Eu não vou digitar, você só vai na ferramenta de texto e aplica o texto, certo? Deixa eu passar o mesmo texto para cá. Deixa eu deixar ele aqui. Deixa eu aplicar aqui um drop shadow, ver se dá pra visualizar ele melhor, né? Vou deixar ele assim só para que vocês visualizem legal o texto, né? Vocês criam um texto normal. Vou passar para quem não tem que digitar algum ou pegar algum, fazer tudo de novo, não. Pronto, cria o texto, fiz tudo direitinho. Vou botar aqui também aqui, ó, Special Versions. Opa, design aqui, design caos. Pronto, agora vou posicionar em algum lugar. Aqui no mesmo local, certo? O que é que falta aqui? Só o nome, né, do banner que eu dei como banner Friends Forever, né? Então você pode criar algum nome, né, e adicionar aí sobre o banner, né? E pronto, pessoal, é um banner bem simples, né, com efeitos bem simples, mas que fica bem interessante, né? Você pode também aplicar aquele mesmo efeito lá sobre os outros shapes, né, os brushes, aquele efeito esbranquiçado que eu ensinei no início da aula, que também fica bem interessante. Depois que você fizer isso, né, você pode fazer, você pode aplicar, né, depois pode aplicar um outro efeito. Vamos supor, terminei o meu banner, né, aqui, e vou mesclar, Ctrl Shift E, vou mesclar todas as camadas, ok? Mesclei todas as camadas, agora eu posso aplicar sobre todo o banner um efeito, certo? Posso, deixa eu ver, Selective Color, então posso aplicar um efeito diferente sobre o banner, certo? Eu vou em Black aqui. Pronto. Adicionei um outro efeito sobre o banner, né? Só para dar um diferenciado. Posso aplicar filter, todos os efeitos podem ser aplicados depois, né? Sobre o seu banner, ok? Então é isso, pessoal, uma videoaula bem simples para dar início aí novamente às videoaulas do canal, certo? Não deixem de participar lá da comunidade Photoshop todas as versões e acompanhar o canal, certo? E esperem aí por novas videoaulas que vocês vão gostar bastante. E se tiver dúvidas, deixem lá na comunidade ou aí abaixo do vídeo, certo? Valeu, pessoal, e até a próxima videoaula.